Uma boa tarde a todos, senhores vereadores, funcionários do município, público, jornalistas. Dar início à nossa reunião de executivo de 15 de julho de 2019. Dar nota que vamos ter que fazer uma reunião extraordinária sobre a delegação de competências das juntas de freguesia no dia 26 às 15 horas. É muito rápida. É muito rápida a reunião. Da direção também devemos estar a receber todos esse e-mail. Queria colocar também à votação a ata de dia 1/7. Então, que é possível de votar? Então, muito bem. Colocando a votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado a ata. Entrar no período da ordem do dia. Estou assinado aqui. Alguns jogadores querem usar da palavra? Quem quer usar da palavra? Muito bem. Então, vereador André. Gostava de cumprimentar na pessoa do Sr. Presidente todos os presentes nesta reunião e tenho aqui 4 pequenos pontos. O primeiro, como é do hábito do Partido Socialista, é perguntar se quando é que vamos ser brindados com pedidos de autorização de incentivos para a implantação de grandes empresas, uma vez que temos visto apenas empresas a passar ao lado de Santarém pela A1 e agora também pela Nacional 118, com este investimento de 50 milhões e 183 postos de trabalho em Almeirim, um município que é amigo do investimento, mas acima de tudo que procura ativamente empresas para o concelho. Pergunto por isso se algum grande investimento vem a caminho, com certeza tem informações que nós não temos, e pergunto também se há alguma novidade em relação ao processo do Hospital da Luz. Pois outro tema que eu gostava de perguntar tem a ver com um âmbito mais social, que é, como sabe, assistimos recentemente ao lançamento do programa de renda acessível, em que o Governo não cobra IRS, que chega até aos 28% aos senhorios que ofereçam rendas acessíveis dentro deste programa, e para entrarem neste programa existe normalmente um incentivo que as câmaras também podem oferecer, que é um incentivo em sede de IMI. Portanto, queria saber que redução considera o Sr. Presidente introduzir no IMI para estes senhorios que façam um bocadinho aqui o papel do Estado, que é ajudar os inquilinos e oferecer rendas mais baixas. Outro tema. Há 2 anos, salvo erro, falou-se na possibilidade de instalar um parque de autocaravanismo nos terrenos da escola da antiga Escola Prática de Cavalaria, mas nunca mais aconteceu nada e agora o Turismo do Alentejo e Ribatejo anunciou os apoios às autarquias de Almeirim, Cartaz, Coruche, Rio Maior para se instalarem parques de autocaravanas, mas em Santarém, que nem sequer tem um parque de campismo, não sabemos nada. Mas existe um plano estratégico de turismo anunciado este ano, penso eu, mas para que serve? Existe alguma medida em curso importante neste momento? E qual? O turismo de Santarém, neste momento, como sabemos, está muito atrás de outras capitais de distrito, nomeadamente Évora, por exemplo. Leiria também tem muito turismo e outras cidades de dimensão semelhante. Eu não vou falar naturalmente de Fátima, mas, por exemplo, Tomar também tem bastante mais e, portanto, nós neste momento o que temos em Santarém é muito pouco. Por último, existe, como sabe, o aviso, não sei se 28 ou 29 do PO-SEUR, e Santarém penso que é um dos 4 municípios aqui na região que tem que fazer alguma coisa em relação à melhoria do sistema de reciclagem e recolha seletiva. Nós sabemos que existe um grande déficit tarifário em Santarém do ponto de vista da gestão do lixo. Temos um déficit de, penso que 700 mil euros, cerca de 700 mil euros, que é bastante grande, e estas medidas nas quais Santarém se pode apoiar para fazer um investimento que depois tem um retorno e possivelmente uma redução desse déficit, pode ser importante. Portanto, eu queria saber se está previsto, se estão a prever recorrer a este aviso da União Europeia para alcançar estas metas de recolha seletiva e de reciclagem, e se não estão a pensar fazê-lo, porque é que não estão a pensar fazê-lo? Muito obrigado. Obrigado. José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, permita-me que cumprimente todos os presentes. A minha intervenção, a primeira, vai no sentido das suas declarações sobre a Estrada Nacional 114 e para constatar o seguinte.
Portanto, a intervenção autárquica na Nacional 114 veio demonstrar que a Câmara tem 2 pesos e 2 medidas. Quando a barreira deslizou, cortada esta via, estávamos em agosto de 2014. O país era então liderado pelo governo do Dr. Passos Coelho. Nessa altura, a autarquia disponibilizou-se para fazer as obras necessárias à reabertura desta estrada. Todavia, na rua Pedro Canavar, no centro da cidade, onde têm caído pedras do troço da muralha, em frente ao estabelecimento do mini-preço, a Câmara limita-se a vedar os prazos e a dizer, como é seu hábito, que a culpa é alheia, ou seja, do Estado. Apesar do perigo para a segurança dos cidadãos, esta autarquia nada faz, porque entende que não é da sua responsabilidade. Sempre que o Governo não é da sua cor, a Câmara de Santarém, conforme disse, tem 2 pesos e 2 medidas. Ataca o Governo por tudo e por nada. Nunca assume as suas responsabilidades. E mesmo quando lhe convém, é incapaz de mencionar a cooperação governamental fechando-se em copas. Veja-se o caso do Convento de São Francisco, que é propriedade do Estado e cuja gestão foi proporcionada à Câmara por um governo do Partido Socialista. Veja-se o caso das instalações da Escola Prática, que a autarquia nunca pagou e age como de facto o tivesse feito. Com as encostas das Portas do Sol, viradas para o Tejo, junto à linha de caminho de ferro, o caso é digno de referência. Na verdade, a Câmara é dona do jardim e o Estado proprietário da linha férrea. As barreiras pertencem a privados. Apesar de não lhe pertencerem, o Governo já veio assumir as responsabilidades pela execução das obras, da conservação e do reforço das infraestruturas de proteção concluídas em 1969 pela empresa Teixeira e Duarte. Aliás, já há alguns meses o Governo declarou que a criação de uma alternativa à linha do Norte é uma verdadeira prioridade nacional. Pergunto-lhe, a Câmara sente-se bem ao não consolidar as pedras de um troço da muralha na rua de Dom Pedro de Santarém ou nada fazer nas infraestruturas de sua responsabilidade, sinalizadas como centro de risco no Conselho, quando o Estado vai atuar em espaço que não é seu? O que é que a autarquia já fez? Que contactos promoveu com os proprietários para assegurar a existência de um corredor fundiário autónomo e alternativo à linha do Norte? Sim. O que é que já fez nesse sentido, depois do trabalho realizado pelas gestões socialistas e pela primeira liderança do PSD na Câmara, que foi presidida pelo antecessor do atual Presidente? Esta maioria já se caracterizou desmascarando-se a si própria. Como não é capaz de resolver os problemas do Conselho, chuta para canto e atribui aos outros as próprias responsabilidades. Ainda não conseguiu criar as condições para o prosseguimento integral das obras da encosta de Santa Margarida, cuja conclusão foi adiada para 2021, antes das eleições autárquicas. E é neste contexto que veio agora exortar publicamente o Presidente da Infraestruturas de Portugal a verificar se tem condições para continuar no exercício do cargo. Estará o atual líder, senhor, a pensar fazer o mesmo? Esse exercício de humildade, perante tanto fracasso, só lhe ficaria bem. Em último caso, e porque fez referência à politiquice do Partido Socialista, todos sabemos que lhe foi dito e foi sugerido várias vezes haver a disponibilidade da bancada do Partido Socialista para comparecer em reuniões entre a Câmara, o LUNEC e as infraestruturas de Portugal. Estranhamente isso nunca aconteceu. Portanto, se nós queremos resolver um problema, todos podemos fazer parte da solução, o que nunca veio a acontecer. Este é um tema. Por último, eu já lhe pedi, aliás, nós já lhe pedimos várias vezes a questão da conservação corrente das estradas municipais. O que nós queríamos era a listagem das obras a intervir. E eu, em relação a isto, tenho a dizer o seguinte. Esperamos que a Câmara, e muito bem, na Estrada 362, diz que devia de haver uma retificação de traçado. Pois bem, nós estamos na expectativa para ver o que é que a Câmara vai fazer em estradas que dependem da sua gestão. Portanto, em particular, e já falei isto várias vezes, aquela estrada entre o Olitrém e a Abrão, que precisa de ser retificado algumas curvas, o que é que a Câmara tem feito? Se já falou com proprietários, o que é que está a pensar em fazer nessa estrada em concreto? Já era só. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Só dar aqui algumas notas para responder. Começando por responder ao vereador André, dizer-lhe o seguinte, sobre a questão dos incentivos. O nosso regulamento é claro, nós temos um regulamento de apoio às empresas que já estão instaladas e às empresas que se podem instalar. É só ver
aquilo que é o regulamento e perceberá o quanto ele é inovador e muito diferenciador relativamente aos outros aqui à volta. Disse que várias vezes que era baseado naquilo que foi feito noutros concelhos, foi um estudo comparativo que foi feito e, portanto, temos lá 2 anos, quase 3. Do ponto de vista daquilo que é a captação de investimento, o município de Santarém, ainda são dados desta semana do INE, a maio, a criação de empresas na região, no distrito, um quarto das empresas foram criadas no concelho de Santarém, relativamente a investimentos relevantes, porque só se fala dos que foram para outros. O município de Santarém, e digo já isto, sempre que sejam solicitados espaços com mais de 50 hectares, o município de Santarém não tem. E, portanto, e isso que fique claro para todos os que apareçam, com condições não há. E logo à partida somos contratados 50, nós temos vários espaços selecionados, não há. Mas quer dizer que investimentos nos últimos tempos, para além desta criação normal de empresas, temos a Fonte Salem com investimento superior a 40 milhões de euros, temos a Val Sabor com investimento de 15 milhões de euros, temos a Escalabis Solar em Almoster com investimento de 81 milhões de euros, temos a Leroy Merlin com 5 milhões de euros, temos a Olitran que está a duplicar a fábrica, temos a Frasivel que está a fazer um investimento. Portanto, dizer que são muitos aqueles que são os nossos investimentos. Hoje trazemos a reunião de Câmara, algo que eu também acho que é muito importante para resolver a questão da Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede, que, como tivemos 1 milhão de euros de fundos, não podemos extrapolar o que é a venda dos terrenos e, portanto, o município tem que ter ali um saldo zero nesta operação, e isso estamos a fazer para ver se há empresários que nos vão comprar estes terrenos e fazem também já o emparcelamento de tudo aquilo que são as suas empresas. Portanto, estamos a trabalhar bem neste aspecto. Temos atualmente, infelizmente, uma dificuldade que é bom, mas por outro lado a taxa de desemprego está muito baixa no nosso concelho. Ainda bem que assim é, mas relativamente ao investimento estamos a trabalhar. Um outro investimento que próprio pode referir, que é a questão do Hospital da Luz, que quer dizer que não já está mais adiantado pelas politiquices que foram faladas, mas também para dizer uma coisa que é o seguinte: muitos dos conselhos que a seguir foram falar com a entidade, e foi-nos dito em reuniões, que era escusado, e as pessoas sabiam que isto era em Santarém feito ou não era, e portanto já acho que é fácil perceber que é um investimento também que será significativo e que outros concelhos não terão. Também está a questão da renda acessível. O nosso regulamento já prevê isso numa linha, isso que vem agora o Governo lançar com a questão da renda acessível. Iremos estudar a complementariedade que poderá ter ao nosso regulamento, porque o nosso regulamento de incentivos também já tem. Sobre a questão do autocaravanismo, dizer que relativamente àquilo que é o que foi falado nunca foi na EPC, isso é uma sugestão que foi feita, mas nós o que temos dito é aquilo que está a ser trabalhado, e já estamos em fase de adjudicação do concurso para o projeto, que é junto ao complexo aquático, e portanto isso está a ser feito. Sobre as questões do nosso plano de desenvolvimento do turismo, que foi apresentado no final do ano passado, e medidas que estão a ser. E também sobre aquilo que é, e eu agora reparei também que a comparação que faz já não é com os concelhos à volta, já é com capitais de distrito, e ainda bem que o faz. Porquê? Porque os dados que têm saído ultimamente também demonstram que Santarém, nesta região, é claramente o que tem mais visitação e que tem mais turistas. E já estamos a tomar algumas das medidas que vêm dentro, algumas ações que têm sido feitas. E posso lhe dizer que ainda hoje, no final da reunião, vai haver uma conferência de imprensa, onde vamos apresentar um filme promocional de Santarém, que vai passar durante 3 anos na TV Sam, e vai ser visto por milhões. Ou seja, estamos a ir ao encontro muito daquilo que é o trabalho que foi feito. Sobre a questão do aviso do PSU, realmente temos um déficit tarifário. Eu tenho alertado que é uma dificuldade para todos nós, e para que fiquem todos informados. Por exemplo, eu apresentei as contas na reunião de executivo e na Assembleia Municipal, onde disse que, relativamente àquilo que era o aumento tarifário, nós passámos de 30 euros, é aquilo que a Resitex nos cobra por tonelada, de 30 euros para 40, e depois para
o aumento que foi agora decidido já é passar para 44,82 e, portanto, já este ano vamos sofrer novamente aumentos por via da RES e TEJA. Portanto, aquilo que estamos a fazer é sempre complicado, porque os aumentos que estamos a sofrer por via do sistema, e nós não podemos sair do sistema, são complicados. Dizer que esse aviso é conhecido e quem vai candidatar esse aviso será a RES e TEJA, e a RES e TEJA é que está a tramitar para que isso seja feito. Sobre a questão da Estrada Nacional 114, eu acho que ficou claro para todas as pessoas que o município de Santarém tinha razão e que o PS, que fez politiquice sobre essa matéria e andou aqui muito tempo a fazer politiquice, e o PSD não tem nenhum problema relativamente às questões. A postura que tenho com o governo, tenho com outra. E quero-vos dizer que muitas vezes critico o governo do PSD, critico os governos que todos tiver que criticar. E basta ir à comunicação social. Olha, das maiores críticas que foram feitas a quando da abertura do Congresso da Associação Nacional de Municípios, em Santarém, em 2013, vejam as minhas declarações sobre várias matérias sobre aquilo que tem que ser. E vejam também as minhas declarações sobre o próprio governo do PSD antes de termos os fundos. Agora, há uma coisa que eu lamento, sinceramente, é o total desnorte do Partido Socialista relativamente a esta matéria, que é tentar dizer que o município de Santarém, não, agora tem que fazer porque está no seu território relativamente a entidades. Aquilo que se passa na Pedro Canavarro é uma coisa que tem bar. Nós já fizemos um relatório de todas as muralhas de Santarém, que não são nossas, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Olha, eu posso fazer uma cópia daquilo. Olha, é assim, o Matias andou 1 ano a trabalhar sobre isso. Já pedimos à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que é o dono, para intervir nessas muralhas. E dizer uma outra coisa, já apresentámos, já em reuniões com a DGPC, já demos mesmo isso a conhecer. Porquê? Porque tem que ser intervencional para essa idade. Agora, meus queridos amigos, se os municípios todos forem substituir aquilo que é o Estado, desculpem lá, qualquer dia não fazemos mais nada. E até com uma outra situação que eu vos quero dizer. Nestas matérias, nós não temos capacidade de intervenção. Porquê? Porque também não posso fazer em privados, também não podemos fazer nestas matérias. E sobre uma outra coisa que eu acho muita graça, também o PS Nacional vir a falar naquilo agora da linha do Corredor. Há uma coisa que é o seguinte, foi o PS, e bem, que apresentou, e nós todos queremos que exista a linha do Norte. Todos defendemos isso, foi dito. Agora há uma coisa que eu também não lamento, e o vereador Nuno Serra esteve comigo e ouviu. Aquilo que nos foi dito sobre o Plano Nacional de Investimentos 2030 ainda é zero, ainda não é nada. E nós todos temos uma decisão, e está deliberada em Assembleia Municipal, todos queremos essa linha do Norte. E sobre aquilo de dizer que a questão do Presidente das Infraestruturas de Portugal refletir, sim, o Presidente das Infraestruturas de Portugal tem que refletir, sabe porquê? Não é só sobre a situação de Santarém, isso são as minhas declarações. É porque, um pouco por todo o país, devido à política de cativações do atual Governo, as infraestruturas estão todas uma vergonha. Até tivemos um comboio que perdeu o motor a meio do caminho, isto nunca se viu no outro lado, senão em Portugal. Isto é uma coisa de terceiro mundo. Mas isto é o que se passou e, portanto, ele tem que refletir. Se não tem possibilidade, tem que dizer, não tem que chutar. E quanto eu estou aqui a dizer é que era tão claro o que lá estava. O município de Santarém, agora, acho muita piada esta dissertação de dizer também que o jardim é nosso. Olha, mas antes do jardim ainda temos as muralhas, são da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Não sei se estou a fazer entender. Porque o nível de competências são esses. E nós teremos que saber o nosso nível e qual é que é o intervalo da nossa ação. E era claro para todos, que a intervenção que foi anunciada pelas Infraestruturas de Portugal para 2017 nunca foi feita. Está lá escrito, eles nunca a fizeram. E depois, também diz, naquele documento, que não fazendo o proprietário nem a Câmara, quem tem que fazer era a própria entidade. Só que a entidade, há 2 anos, que finge que não percebe isso. Que eu acho que é vergonhoso, e portanto é o que eu disse, tem que refletir. E depois, mais ridículo é escreverem que há perigo, há 2 anos há perigo. Agora, isto tornou-se uma notícia nacional, escrevem para a comunicação social dizer que não há perigo. Atenção, tivemos sempre o cuidado, o executivo do PSD, a dizer que
Nós dissemos que havia perigo porque as infraestruturas de Portugal disseram que havia perigo. Se aquilo não tivesse sido escrito naquele parecer, não éramos nós que íamos... nós não recebemos os relatórios que eles recebem, aquilo é uma encosta que está sobre a alçada deles. Eles é que disseram que havia perigo. Portanto, nós ficámos com essa matéria. E, portanto, eu quando digo isto é quando se tenta subverter as situações. Eu tenho uma coisa, a estrada não vai abrir agora. Portanto, a estrada se vai abrir. Portanto, temos razão. Aquilo que nós estamos a dizer, que desde setembro de 2018 só nos estão a dar razão sobre essa matéria. O que é necessário para abrir a estrada está feito desde setembro de 2018. Portanto, isto só nos vem dar, mais uma vez, razão relativamente a toda a matéria. Agora, a questão que se passa nos hospitais a nível nacional, a questão que se passa nas infraestruturas a nível nacional, as questões que se passam nas escolas, na educação a nível nacional, o município de Santarém não tem culpa disso. Houve uma política de cativações que nos levou para ter até um excesso, um superávit. Todos nós gostamos dos superávites, mas claramente temos isso. E sobre a matéria que eu acho que devemos todos estar bem conscientes, é que os municípios não se podem substituir desta matéria em responsabilidades. Porquê? Porque quem compete é ao Estado de o fazer. E o Estado está a falhar. E acho que essa intervenção que o PS está aqui a querer fazer, a dizer que a Câmara Municipal de Santarém devia ir às muralhas e não sei o quê, acho que é tentar dar a mão a um Estado que atualmente hoje não faz nada nas suas infraestruturas e que é vergonhoso e com um processo de delegação de competências que em alguns aspectos até está a ter algumas dificuldades estar a fazer isso. E, portanto, o município de Santarém tem que cuidar. Porquê? Porque eu vou-vos dizer uma coisa, e conheço as contas do município de Santarém como ninguém. Isto não é elástico. Nós, em abril de 2019, saímos de saneamento financeiro. O município de Santarém sempre teve um historial de contas desequilibradas. Inclusive, em 2001, dito por um presidente de Câmara, estava na bancarrota. Em 2001 estava na bancarrota com uma gestão socialista. E, portanto, desde a bancarrota de 2001 até agora, fizemos uma gestão que está equilibrada. E isso relativamente àquilo que é a nossa gestão, estamos completamente tranquilos sobre isso. Sobre a questão da conservação corrente, nós já o dissemos, e há nomeadamente uma correção numa das pontes que o município de Santarém já se ofereceu para isso, e esteve presente em Alcanedo quando nós o fizemos, quando o Sr. Ministro veio cá, tivemos essa oportunidade de o fazer. Mas, portanto, e nós, a conservação corrente, ainda vai agora para Tribunal de Contas o contrato, e, portanto, esperamos que o mais rapidamente possamos ter esse nosso contrato visado. Muito bem. Sim. Não deixa de ser estranho. Sim. Quer dizer, numa altura em que até há uma solução, em que parte da estrada vai abrir, nesta altura é que vem pedir a admissão do Presidente das Infraestruturas. Mas leu as minhas declarações? Não, mas eu já li muita coisa sua. Eu estava numa Assembleia Municipal onde o senhor disse que entregava o cartão. Sim. Portanto, naquela altura, e era um governo PSD... A criticar, ou seja, lembra-se que eu disse... Não, mas eu já expliquei a situação. Não, mas eu estava lá, eu ouvi e pensei assim, olha, isto aqui está uma atitude de uma pessoa que põe acima dos interesses políticos os interesses do Conselho. Bem. É verdade ou não? O senhor disse, olha, eu entrego o cartão do Partido Social Democrata. E pensei, olha, sim senhora, isto é uma atitude de força... Eu já lhe vou responder sobre essa matéria. Posso, Sr. Ministro, dizer uma coisa que é o seguinte. Tive grandes discussões com o Ministro Jorge Moreira da Silva, muito complicadas, e conseguimos os tais 5 milhões de euros que estão aqui. Mas há aqui outra coisa que todos nós nos temos que capacitar, e depois que a malta anda aqui na espuma dos dias, todos preocupados com a sua imagem, para o município de Santarém, e quando estiver à frente deste tipo de PSD, preocupa-se primeiro essencialmente com Santarém, e é isso que estamos a fazer. E conseguimos, na altura, 5 milhões de euros com uma call só para nós. Para as encostas de Santa Maria e da Ribeira de Santarém. Porquê? Porque, e quero-vos dizer que já percebi porque é que nesta última reunião tivemos com o Sr. Ministro, porque é que há dificuldade de se assumir as outras barreiras. Mas também quer dizer aqui uma outra coisa, e temos dito aqui várias vezes em matéria. Nós tivemos há um ano e meio atrás, reunião com o Sr. Ministro do Ambiente, que é a entidade que tutela
estes fundos, onde nós dissemos que necessitávamos mais fundos, porque nós não temos só esta encosta. Temos a encosta das portas das Quebradas, temos as encostas do bairro do Falcão, de Alfejo. São encostas também preocupantes. Mas com uma outra coisa que a mim me preocupa mais. Sabe o que é? É que, se formos seguir este raciocínio que está aqui, que as infraestruturas de Portugal quiseram, por uma questão de responsabilização, eu estou para ver, depois, se for, tanto seja a Câmara, seja algum Ministério a fazer isso, se o Tribunal de Contas depois não vai obrigar a que, no final das obras estarem feitas, por causa destes entendimentos que as infraestruturas de Portugal estão a provocar um pouco do país todo para retirar a responsabilidade da sua parte, se não vão ser obrigados os municípios ou os ministérios a imputar os custos aos donos destes terrenos, que é o raciocínio que aqui está, e se isto não será mais um processo que depois, de alguma maneira, seja de tudo, não estou a falar de tudo, por causa desta situação. E, portanto, o Sr. Ministro do Ambiente, que ficou muito preocupado, e até disse, tenho aqui o vereador que me acompanhou nessas reuniões, muito preocupado com tudo aquilo que era as barreiras de Santarém, que tinha sido assessor da Presidente Elisa Ferreira, e teve essa nota de dizer isto já desde essa altura se falava. E ficou de nos dizer, até o ano passado, e todos os meses lhe pedimos reuniões. Portanto, o Partido Socialista, se é assim... Não. Sr. Presidente, espera lá, já disse isto aqui várias vezes. O Partido Socialista, nestas situações, deixa no ar, que está a resolver o Partido Socialista, mas é a nível do Governo. Nós estamos disponíveis para nos sentarmos à mesa novamente com o Ministério do Ambiente, que nos arranje mais... Agora, há uma coisa que é o seguinte, tem que ser verbas que resolvam tudo isto. Nós sabemos todos, no nosso Conselho, que ainda faltam 8 milhões de euros para fazer a consolidação das restantes encostas, com as dificuldades que este tipo de obra, vai ter. E, portanto, estamos à espera que o Sr. Ministro nos diga outra vez se já temos essas colas dentro do POCUR. E vamos com outra coisa que eu acho que é importante todos nós reflexionarmos sobre ela. E nós temos voltado à carga com isto, temos pedido sucessivas. Agora, percebo, vamos entrar num período pré-eleitoral, também se vierem anunciar agora, era complicado para toda a gente. Mas eu não me importo, se quiserem anunciar agora, que temos 8 milhões de euros para o resto das barreiras, tudo bem. Mas sabemos todos que, ao contrário também do que se diz, a execução dos fundos comunitários ainda é bastante baixa. E, ainda há 15 dias, o Expresso trazia uma notícia em que estamos em risco de ter que devolver 3,3 mil milhões de euros à União Europeia se não executarmos. E, portanto, espero que essa reprogramação, nesses 3 mil milhões, se consiga os 400 ou 500 milhões de euros para a linha do Norte e que se consiga também aquilo que está. Agora há uma coisa que é o seguinte, o município de Santarém, nem este nem nenhum, se vai substituir, como vocês querem, ao Governo para fazer aquilo que é a responsabilidade deles. A Direção-Geral do Tesouro e Finanças, porque é que o fiz em quê, Sr. Vereador? Quando era o Governo do PSD. Mas se me arranjarem os 8 milhões, você tem que arranjar dinheiro. É que o seu vereador está a dizer que numa situação, com um protocolo onde lhes deem dinheiro, não tem problema nenhum a substituir bem este em qualquer outro. Que isso fique claro. Desde que arranje o dinheiro. Agora, sem dinheiro, desculpem lá, o município de Santarém não nada em dinheiro como nenhum dos outros. Quer dizer, agora vamos arranjar a muralha, sem protocolo, vamos arranjar. Para começar, não o posso, tem que ter uma autorização. Que fiquem a saber, ter uma autorização. Porque aquela ideia, se calhar houve pessoas que passaram já por esta Câmara há muitos anos e não sabem o quadro legal que hoje existe, que é muito mais restrito. Até o endividamento hoje tem que ser verificado. Houve pessoas que passaram pelo município que antigamente não havia limites ao endividamento. Podia-se endividar e, portanto, daí terem feito as coisas como fizeram. Mas, portanto, o município de Santarém sempre o dissemos, e todos dizemos, partilhamos disso, quando fomos falar com o Sr. Ministro, foi isso mesmo que dissemos, estando disponíveis para o fazer. Sendo certo que eu estou a antecipar as tais dificuldades por via dos entendimentos agora que as infraestruturas de Portugal estão a ter sobre esta matéria. E, portanto, agora são problemas que são nossos, mas quero-vos dizer que fiquei muito desiludido quando percebi que o Plano Nacional de Investimentos 2030 ainda não era nada. Ainda tinha que ir à Assembleia da República, portanto, ainda é só um conjunto de intenções. Muito bem, Sr. Vereador. Não, eu só queria dizer, não sei se foi depositado ou não, eu referi aqui que há situações que dependem da Câmara, que está em risco, infraestruturas, o que é que a Câmara está a fazer? Não é a gente estar a falar do Estado, agora já não estamos a falar no Estado, estamos a falar de infraestruturas de responsabilidade da Câmara.
todos sabemos... Mas qual é que é a jornada da Câmara que nós temos com risco? Diga-me lá. Não há? Diga-me lá. Não há nenhuma. Não, estamos a fazer intervenções em duas passagens de... Uma ali do Alvisquer e temos outra que temos lá aquela aqui, e outra que é connosco com o cartaz, onde temos temos lá limitada a tonelagem dos carros a 10 É só a 10 essa. mil. É só essa. Temos duas dessas Pronto. intervenções. Portanto, Ok. Está bem. portanto, Eu pensei que havia mais, mas pelos vistos, se calhar... As informações estão. Agora, não confundo aquilo que é do Estado com aquilo que é, Não é do Estado. que é do município de Santarém. Não é do Estado. Algumas estão estas- nos planos, nas opções do plano. Estas são estão dentro não, e essas estão dentro da Mas quando é que as vão fazer? Não, estamos a fazer projeto, portanto, e a determinar projeto para elas. Portanto, Pronto, é que essas são assumidas e estamos a trabalhar para lançar essas. E algumas vão ser corrigidas com o contrato de conservação. E mais uma vez eu digo, eu estou na expectativa, e nós estamos muito na expectativa da Câmara fazer uma obra, nomeadamente naquela estrada, e que diga assim, olha, isto é o que nós queremos para o Conselho. Mas você, Sr. Vereador, há uma coisa que é o seguinte, o Sr. Vereador tem que saber uma coisa que é o limite, e o Sr. Vereador já várias vezes, e permita-me fazer isto aqui com aquilo que as pessoas que nos conhecemos há muito tempo. Nós temos que saber os limites, o que é a nossa competência. Que fique claro, nas pessoas que queiram baralhar. O município de Santarém não pode agarrar e agora ir mexer na 362 como lhes dá aquela palha. Desculpem lá. Aquilo, então foi o que você disse na estrada, qual é que é? Até ao Val d'Água. Então essa estrada vai ser toda reparada connosco com a condução corrente, já o dissemos, serão corrigidas, levará piso que não levará. Porquê? Sabe um dos problemas que temos aqui? É que durante muitos anos, utilizaram-se materiais que hoje são proibidos. E muitas das estradas, eu já dei aqui um exemplo de uma que foi feita com a última conservação corrente, que foi fácil de perceber. Havia uma estrada que ia de Pernes, quase toda da freguesia de Pernes, para o Orneio das Vinhariças, que era uma estrada que quem lá passava, parecia que a estrada estava, do ponto de vista, não tinha problema nenhum. Mas a estrada tinha o basalto, ou que é Foi qualificada e está em excelente estado. Foi requalificada, quer dizer, mas a estrada estava boa, só que tinha um produto que, com umidade, os carros tinham muitos acidentes. E aquilo que eu vou dizer, o que nós fazemos é a questão de onde há mais acidentes, é onde nós vamos fazer estas intervenções. E, portanto, tudo aquilo que... Deixa-me só concluir. Nós, com o contrato de condução corrente, e já lhe disse que pedimos às juntas de freguesia todas que nos dissessem para completar o trabalho que o trânsito tem, dos acidentes, onde há acidentes, nós fazemos esse trabalho para completar. Para quê? Para as intervenções primeiras a serem feitas são estas intervenções, porque grandes conservações e estas que temos, assim como temos outra estrada que vai para o Almoster, também tem que ser tratada na conservação. Eu fico na expectativa para ver a obra. Vai ser lá feita. Sr. Vereador. Muito obrigado. Só para parafrasear aqui uma expressão que foi usada pelo Sr. Presidente, também já tem barbas. Eu já ouço falar da Fonte Salem desde 2017, ao Lead Train desde 2017 a 2018, o Leroy Merlin também desde o ano passado, que era para abrir em abril, vai abrir provavelmente em setembro, vamos ver quando é que abre, mas não depende da Câmara. Mas mais uma vez aqui, a questão é essa, é que não é por haver um regulamento para as empresas que as atraímos, é em bater à porta delas, levar esse regulamento, levar um dossiê com espaços, levar toda a descrição e caracterização do que é que se pode encontrar no Conselho e não apenas falar de um regulamento, mas esperar que as pessoas venham bater à porta de Santarém. Não é assim que funciona. Eu trabalho um pouco em vendas e sei que não é por existirmos que vendemos e que atraímos os postos de trabalho. Não é pelos nossos lindos olhos, é por trabalho concreto de ir correr o país e até internacionalmente à procura destas empresas com os argumentos que nós temos. E é isso que eu não vejo a acontecer aqui. Depois há aqui uma coisa que eu acho que é fantástica, que é, eu ouço sempre o Sr. Presidente a falar sobre o desemprego baixo em Santarém. É verdade, mas é verdade por dois fatores que são negativos, que é o facto de nós termos uma população envelhecida, pessoas a reformarem-se, claro que essas pessoas não vão contar para os números do desemprego, os pensionistas, e por outro lado temos outro problema que é as pessoas os jovens quando acabam o secundário e quando acabam o politécnico não vão contar para os números de Santarém porque mudam a sua residência e não ficam cá, claro que não vão contar para os números do desemprego. Nós não temos cá empregos para os atrair, por isso é que nós estamos a perder 0,8% de população ao ano. Portanto, claro que se temos uma base menor, claro que vamos também ter menos números de desemprego. Não estamos a atrair pessoas para cá. Resultado disso é, por exemplo, o facto de nós sermos uma das capitais de distrito mais baratas, porque o mercado é muito pouco dinâmico, porque há muito pouca procura, há muito poucos jovens em idade de comprar casa.
Já falámos disto várias vezes e é um problema grave. Em relação à questão do IMI, não percebi muito bem a sua resposta, mas vamos ficar atentos. A minha pergunta era se vai acompanhar ou não, oferecendo uma redução clara no IMI para os senhorios que entrem dentro do programa de renda acessível. Se calhar não entendi bem, mas gostava de perceber se a resposta é sim ou não, ou algo no meio. Em relação ao autocaravanismo, vamos então estar atentos à localização junto ao complexo aquático. Não nos parece a mais interessante, para ser sincero, porque o caravanismo não está tipicamente à procura de um espaço de piscinas, mas sim um espaço de natureza. Portanto, no nosso programa eleitoral nós tínhamos como intenção a localização de um espaço destes junto ao Rio Tejo, num espaço seguro. E, portanto, vamos ficar atentos a esse tema. Muito bem. Olha, eu também gostava de dar nota que o município de Santarém, hoje, nos dias de hoje, já não pode comprar imóveis por 1,5 milhão de euros e depois vendê-los por 5 mil euros. Porque isso já não dá. E depois, ainda por cima daí, advirem processos em tribunal que rondam os 15 milhões de euros. E, portanto, isso são situações que hoje já não se fazem. Tudo bem. E isso são situações que nós estamos a trabalhar para que elas sejam completamente diferentes. Sobre a questão da população, nós temos a noção que a nossa população está a subir. As pessoas que estão hoje ao nível daquilo que é inscritas no ACES têm aumentado e também a solicitação de contadores tem aumentado. E nós isso gostávamos de o referir, porque realmente não está ainda plasmado em dados estatísticos, mas já o notamos. Sobre a questão daquilo que é as nossas empresas e a captação de empresas, já referimos a limitação de alguns espaços, especialmente à questão dos hectares, e há uma outra coisa que nós temos a certeza absoluta. Daquilo que disse, basta passar na A1, ver a intervenção que lá está a decorrer. Se for ao Retail Park, repara no que está a dizer. Se for para Alcanede, repara nas outras que eu estou a dizer. É que os investimentos já estão a acontecer. Portanto, é só reparar que os investimentos estão. Eu sei, se calhar passa pouco tempo em Santarém e não repara. Portanto, estes investimentos estão a avançar agora. Eu estou a dizer é que são relevantes. Olha, ainda recentemente, já o disse também, houve empresas que vieram de um concelho que referiu, vieram de outro concelho que está a referir, porque acham que são muito mais competitivas em Santarém e deixaram alguns desses concelhos aqui ao lado que você referiu, como sendo alguma referência, portanto, e essas empresas instalaram-se na nossa zona industrial. Uma questão de lisura, não vou dizer quais são, mas se perguntar aos senhores presentes, eles também lhe dirão quais são. E algumas delas, como já lhe tinha dito, até estão lá e com a sede cá, que isso também, de alguma maneira, por vezes, em alguns aspectos, poderá ser positivo, noutros nem por isso. Muito bem. Chamar o arquiteto Paulo Cavasso, vamos entrar no período da ordem do dia. No ponto 1, da Alda Maria Vargas da Fonseca Branco, solicitando anulação de espaço canal em casa da regueira de água, utilizado na estrada principal à Bragaria, na freguesia Vitórias deste município. Os senhores deixam usada a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 2, Centro Social Paroquial de Santa Marta, solicitando a isenção do valor das taxas inerentes ao pedido de alteração de utilização, inicialmente concedida de centro de dia para centro de dia e serviço de apoio domiciliário na rua Dom Paulino António da Silva Melo Lobo da Silveira, freguesia de Alcanhões deste município. É o processo número 03-2018/247. Alguns senhores dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 3, de Santa Casa da Misericórdia de Santarém, solicitando a isenção do valor das taxas inerentes ao pedido de licenciamento para execução de alteração do piso 2 do edifício sítio no Lar Canto dos Reis, número 17, União de Freguesia Estado de Santarém, deste município, o processo número 35-2018-168. Vamos usar, quer usar da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.
Ponto 4. De condomínio Rua Moinho de Fau, solicitando a alteração ao alvará de loteamento urbano número 589, no sentido de possibilitar a conservação / realização de um fogo por altura da construção do edifício, foi destinado à Casa da Porteira e agora pretende que seja habitação. Cito na Rua Moinho de Fau, da União de Freguesia, Cidade de Santana, Esviva. Os senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto 5, de CMBJ, Casa de Campo, apresentando pedido à operação de loteamento a realizar na Quinta dos Espinheiros, na localidade de Portela das Padeiras, na União de Freguesias da cidade de Santarém deste município, é o processo número 02/2017/1. Este também é proposta de indeferimento a submeter à consideração do Distrito Municipal. Vou usar a palavra. Indeferimento. Indeferimento. Ok, votamos a favor. Quer dar a palavra, vereador? Sim. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. De projeção 3, Sociedade Imobiliária, apresentando pedido de alteração do alvará de loteamento número 5/2000 de uso de comércio e serviços para a habitação referente ao lote número 44 da urbanização Cita em Casal da Fonte Santa, Senhora da Guia, União das Freguesias, Cidade de Santarém deste município. É o processo número 02/1996/5, proposta a submeter à consideração do Executivo Municipal. Vou dar a palavra. Sr. Presidente, aproveitando aqui a presença do arquiteto Paulo Cabasse, se ele pudesse explicar um bocadinho em que é que consiste este pedido. Do ponto 6, projeção 3. Consiste em uma proposta de alteração ao alvará do loteamento, substituindo no lote 44 as funcionalidades de comércio e serviços por habitação, incrementando o setor não fogos. Mas há uma coisa que não percebi. Havia aqui a referência a 2 pisos em cave, em que houve necessidade de anular, ou seja, o empreiteiro prescindiu de um desses pisos. Será isto? Não. Será. Ou seja, em função desse detrimento, passam a ter hipótese de construir mais. Ok. Muito bem. Algum dos senhores da Estado da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Só um bocadinho. Penso que do ponto 7 ao 18, penso que podemos votar, ficar só para a ata. De Rancho Folclórico Bairro de Santarém, da Associação Amigos da Escola da Pova do Conde, de Rancho Folclórico Sociedade Recreio Educativa da Romeira, de Grupo de Danças Cantares Ribatejano de Santarém, da Associação Recreativa e Cultural Alcaidão do Rei, de Grupo Desportivo de Recreativo Cultural Pedro Filho, de Rancho Folclórico de Ribeira de Santarém, de Rancho Folclórico da Atalaia de Almester, do Atlético Clube de Pernos, da Associação de Amigos de Val do Carro, da ARCA, Associação Recreativa Cultural Albergarinense, de Rancho Folclórico de Val Figueira. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, sendo certo que alguns são para ratificação. Vamos entrar no ponto 19, escolha de procedimento de concurso para a contratação da empreitada conservação do São João de Alporão. Os senhores da palavra. Sr. Presidente, aqui neste ponto, se nos puderem dar mais alguma explicação, o que é que... É assim, dos documentos que nos foram enviados, salvo erro, na sexta-feira, daquilo que nós tivemos hipótese de ver, portanto, isto consiste numa intervenção exterior, não é? Em grande parte é uma intervenção exterior do edifício. Eu vou aqui tentar fazer um resumo daquilo que percebi para ver se... Portanto, na parte da traseira, onde confina com o proprietário, é para ser rebaixado o pavimento, construir um muro, drenar, para que as infiltrações não venham para dentro do museu. Eu tenho uma questão em relação a isso. E na parte da estrada, está previsto fazerem alguma coisa? É que dos documentos não vi nada. Segundo, há lá a referência àquela substituição das escadas, pelo que percebi, será a intervenção maior no interior. Isso coloca-me outra questão. Quando é que está previsto uma intervenção de fundo no interior que permita a abertura do museu? Aqui nos documentos falam numa quantia, se bem que o Sr. Presidente já falou em cerca de 1 milhão de euros para
para esta obra. Também gostava de ser esclarecido em relação a isso. Já era só. Sr. Vereador, eu gostava de dizer que o município de Santarém, neste aspecto, e já andamos seguramente há 5 anos, 5 anos, se não mais, com reuniões com a DGPC, para saber que intervenção é que nós temos que fazer no São João de Alporão. O São João de Alporão está fechado há vários anos, como é sabido, tem um problema na pedra. Foram, ao longo dos anos, estudadas várias soluções propostas para a DGPC, e eu quero dizer que este projeto é interno da Câmara Municipal de Santarém, a Câmara é que fez o projeto, e havia aqui a ajuda, houve sempre a ajuda da Direção-Geral do Património, dizendo o que é que nós deveríamos fazer no imóvel. Houve uma altura que, também há declarações minhas nesse sentido, em que fomos dizendo que havia até a expectativa de ser aqui feita uma intervenção à semelhança de uma que foi feita num imóvel, que é os Jerónimos, mas com uma metodologia nova, com uma técnica nova, mas essa metodologia não correu como os técnicos da DGPC esperavam. Portanto, passado um tempo, foi abandonado. Vários técnicos da pedra da DGPC, conjuntamente com os nossos, foram vendo todo o edifício ao longo destes anos e foram propondo aqui uma série de intervenções. A questão que pergunta da drenagem, a drenagem é em todo o imóvel, assim como também a cobertura é arranjada, toda a cobertura do imóvel. No que diz respeito à abertura do São João de Alporão, nós já temos 2 vistos da DGPC relativamente ao São João de Alporão, 2 autorizações. Uma, que é para fazer esta intervenção, como eu disse, que andamos há 5 anos a ver qual a melhor solução, e essa permite-nos estar a lançar isto para concurso, e temos uma outra autorização que já estamos a tratar, que depois será após esta, é uma questão que depois teremos que ver, que é autorizar-nos a colocação de uma rede que permitirá a abertura em segurança do São João de Alporão. Porquê? Porque pequenos pedaços de pedra continuarão sempre a cair. Portanto, esta é uma situação que nós, passado estes anos todos, vamos ter. E isto é uma intervenção que, se podem ler, grande parte desta intervenção é restauro do São João de Alporão e daí ser uma intervenção que ronda quase 1 milhão de euros, sendo certo que isto daquilo que é os trabalhos mais normais poderá ser, se calhar, quase meio por meio em que é os trabalhos e o que é os trabalhos só. Tem aqui grandes trabalhos de restauro e, portanto, são coisas muito minuciosas, coisas que nos foram pedidas pela Direção-Geral do Património e que nos vão permitir, após esta intervenção e após a colocação da tal rede, abrir em segurança o imóvel. E é isso que nós queremos e também dar-lhe uma preservação completamente diferente que o imóvel hoje não tem. E para nós, dizer que é com grande satisfação que trazemos aqui, dizer que esta também é uma intervenção que tem fundos comunitários, estava dentro daquilo que era o nosso pacto com o Plano Intermunicipal, tem fundos comunitários e, portanto, esperar que o concurso agora recorra da melhor maneira. A proposta é a escolha do procedimento. Sim, mas é a abertura do projeto. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Ponto 20, proposta de reposição. Isto tem a ver com aquilo que tiver, é só o contrato da deliberação que já veio à reunião de Câmara. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 22, acordos de colaboração com os agrupamentos de escolas no âmbito da educação nativa 2019-2020. Isto é uma estimativa. A Vereadora, quer dizer alguma informação? Alguma dúvida, Sr. Vereador? É anual. Todos os anos temos que fazer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 23, anulação de faturas emitidas em nome da entidade do Festival de Gastronomia do ano 2013-2004. Isto é aquele trabalho que também vimos fazendo ao longo dos anos, que é aquilo que não é possível de cobrar eliminando das nossas contas. Passei o 21. Peço desculpa, passei o 21. Passei o 21. Zonas de Desenvolvimento Económico de Alcanedo, o ponto 21. Este ponto acho que era importante de referir o ponto 21,
ainda bem que me alertaram, ainda por cima um ponto com tanta importância. O município de Santarém, isto já foi feito várias vezes ao longo dos tempos, o município de Santarém tem vários terrenos naquilo que é a Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede. Dizer que o município de Santarém fez uma candidatura para que fosse feito a realização de infraestruturas na Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede. Já demos nota pública disso, é um fundo comunitário que ronda 1 milhão de euros e, portanto, nós no âmbito dessa candidatura será importante fazer aqui algum emparcelamento daquilo que são os terrenos da Zona de Desenvolvimento Industrial. O município de Santarém, com isto, irá colocar à venda os seus terrenos, dando que o valor será 2,82 € por metro quadrado, isto com o intuito de dinamizar aquela zona de desenvolvimento. E dizer que, ao longo dos anos, o município de Santarém foi adquirindo terrenos por valor de 2 € e aqui o que estamos a fazer é vender ao preço de custo com as atualizações que temos. Portanto, de acordo com aquilo que é o aviso do concurso, o município de Santarém não pode nem ganhar nem perder dinheiro com aquilo que é a venda dos terrenos que já tem. Portanto, esperamos que com isto também seja dado mais um passo para aquilo que é esta zona de desenvolvimento económico, todos nós conhecemos e que continua pujante e que tem ali uma das matérias mais riqueza traz ao nosso Conselho. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E peço desculpa. Ponto 23, que estava a referir das anulações de alguns dos senhores vereadores que quer usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 24, anulação de faturas emitidas em nome da região de turismo de Ribatejo, também já não existe, 2004 e 2005. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Restituição de valor pago em duplicado pela entidade Pingo Doce, Sistema de Gestão Alimentar, também uma anulação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Penso que podemos votar do 26 ao 36, não, ao 35, do 20 até ao 35, também são ocupações de espaço público, só para ficar para a ata. Junta de Freguesia do Val de Santarém, Associação Cabra Coxa, Junta de Freguesia do Val de Santarém, Santa Casa Misericórdia de Santarém, Associação Recreativa e Cultural de Alcanede, Grupo Esportivo e Cultural dos Galitos da Várzea, União de Freguesia da Romeira e Várzea, Junta de Freguesia do Val de Santarém, Junta de Freguesia da Moçarria, União de Freguesias da Cidade de Santarém. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 36, proposta de decisão final para a revogação de licenças a processos de publicidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 37, processo de rendimento mínimo garantido, atribuição de subsídio. Isso é uma proposta de anulação de valores aprovados anteriormente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 30, peço desculpa. Ponto 38, tem a ver com os refugiados. Isto é uma reavaliação do apoio financeiro cedido pelo município de Santarém, do agregado familiar, e, portanto, dizer que também 2 deste grupo já estão a trabalhar e há outros 2 que também estão em vias, via do Instituto de Emprego e Formação Profissional, também começarem a trabalhar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 39, para as férias, foram 2019, isto tem a ver com a integração de 27 crianças das instituições com respostas sociais no área infância naquilo que é o nosso programa de Paz Férias. O programa Paz Férias é algo que está relacionado com tempos livres para os funcionários, para os filhos dos funcionários, mas também está aberto às crianças das diversas IPSS do nosso Conselho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 41, trânsito. Junta de Freguesia de Abrães. Isto é a remarcação de... Peço desculpa. Não me aparece aqui o 40, curioso. Olhem aqui, olha aqui. 39 passa para o 41. Eu não tenho o 40, não aparece. Junta de Freguesia. Olha aqui, 39. Mas espera aí, tens quantos do trânsito? Não faz mal, mas está aqui. Mas no meu computador não aparece. Não, mas não me aparece. Está aqui. Solei. Tenho aqui a agenda.
40. Junta de Freguesia de Alcanhões, implementação de sinalização vertical e horizontal no entroncamento e diversos arruamentos. Algum dos senhores dá a palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto, já tenho 41. Ponto 41. Trânsito, Junta de Freguesia de Abrém, remarcação de passagem para peões localizado na Rua de Santíssima Trindade, em Amiais de Cima. Alguns senhores dá a palavra? Isto no fundo é anular a passadeira. Nunca devia ter existido, possivelmente. É isso, não é? Sr. Vereador, faça favor. Boa tarde a todos. Sim, efetivamente, este é um caso como alguns ainda existentes pelo Conselho fora, de passadeiras que foram sendo feitas de maneira irregular e que, portanto, como veem na foto, o peão, na tentativa de escapatória de um carro, teria que se atirar contra uma parede. Portanto, naturalmente, nesta situação, dizem as regras de segurança que mais vale não ter passadeira e, com isto, o peão ter uma atenção redobrada. Portanto, como este caso, virão outros. Obrigado. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 42. Trânsito. Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes, lote 45B, Zona Industrial, colocação de sinalização de proibição de estacionamento. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 43. Trânsito, Rua Aquilino Ribeiro, São Pedro, implementação de sinalização vertical. Os senhores da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 44. Trânsito, Rua Comendador José Carvalho, lote C, atribuição de lugar de estacionamento para cargas e descargas. Alguns senhores da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 45. Ofertas de material. Isto é uma ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, assim, encerrada a nossa reunião. Hoje temos público. Gostava de perguntar ao público que se queiram fazer alguma intervenção. Havendo, muito bem. É da sua identificação. É só falar? É. Boa tarde ao Sr. Presidente e aos demais. Eu estou aqui não na qualidade de residente, embora seja nascida e criada no centro histórico, mas enquanto cuidadora informal. Tive conhecimento que no Largo Manuel das Neves, concretamente e mais conhecido pelo Largo dos Pasteleiros, o número de lugares de estacionamento vai ser reduzido em terço dos lugares que estão neste momento. Portanto, neste momento estão 22 lugares, com estacionamento diário durante o dia e noturno, para os residentes e comerciantes, e que alguém já teve acesso ao plano, à reestruturação, e que os lugares vão ser eliminados. A minha questão é qual é que vai ser o benefício da eliminação dos lugares, quantos lugares é que irão ficar e qual vai ser a oferta para os residentes. Eu falo, nomeadamente, porque sou cuidadora informal, tenho os meus pais, um que faz diálise e que está sem condições de mobilidade neste momento, e que precisa de um lugar e não pode estar sujeito a sair de casa para ir fazer diálise e chegar e não ter lugar para estacionar. E a minha mãe que está com uma doença de demência, portanto precisa também de apoio. Neste momento vou todos os dias a casa, trabalho no centro histórico, não posso estacionar o carro porque não me permite, porque a minha residência não permite estacionamento ali. Quando o deixo é em estacionamento tarifado, portanto gostaria de saber qual é que é a alternativa que se propõe ali para aquele largo, nomeadamente naquele largo que é o que me diz respeito concretamente. Outras pessoas, se calhar, irão falar noutros lugares, mas concretamente ali, qual é que é a perspectiva? Sónia Cordeiro. Sim. Mais intervenções ou será numa como todas? Boa tarde, mas Joaquim Vitor Soares Marcelino. Boa tarde, meus senhores. Eu moro ali há 40 anos, com esta senhora disse. Mas eu sou não, peço desculpa. Joaquim Vitor Soares Marcelino. O Sr. Presidente conhece-me. Eu sei, eu conheço, mas tem que ficar para a ata por causa disso. Eu sei, eu conheço. Pronto, eu moro ali há 40 anos. Compramos a casa, velhinha, estamos a restaurar, pouco a pouco. Agora estão a tirar os carros dali, não sei porquê. Pronto, o meu filho tem um carro, eu tenho outro. Os dois vão e vêm.
moram ali, somos 5 em casa. Agora espero o bom senso dos senhores. Mais intervenções? Boa tarde, o meu nome é Maria. No nosso caso, Maria Luca. No nosso caso, trata-se do Largo São Nicolau, ao pé da igreja, em que vamos também ter um número reduzido de lugares e, no nosso caso, a nossa família tem 2 carros, mas os nossos vizinhos de cima e ao lado, e vamos ficar também com poucos lugares. E queremos saber qual é que é a alternativa e onde é que poderemos estacionar os carros. Quando chegamos a casa, por exemplo, eu trabalho em Lisboa, eu desloco-me de manhã até a estação, tenho que voltar a estacionar o carro e não tenho lugar. E são outros casos, não é só o meu. Muito bem, só para resumir, já percebi qual é que é a situação e dar aqui nota de uma coisa que eu acho que é importante que seja referido. O município de Santarém, dentro daquilo que é o PEDU, vai fazer algumas intervenções no centro histórico. Esta do São João de Alporão já será uma e dentro de, se calhar, de 1 mês, 2 meses, vamos trazer aqui uma primeira obra de intervenção em espaço público, que é desde a Avenida 5 de Outubro a todo o Largo da Alcáçova. Portanto, e quero-vos dizer que relativamente a essa primeira intervenção, até vamos ficar com mais lugares de estacionamento do que aqueles que existem atualmente. Porquê? Porque no Largo da Alcáçova não vai ter, aquele das Portas de Sol, não vai ter, vai ficar com os mesmos lugares. E o que acontece é que na zona que hoje estamos a demolir aquelas casas ali na 5 de Outubro, esse parque vai ser aumentado, vai ter miradouro e estacionamento. Portanto, assim não terá nada. Nós temos aqui alguns destes largos, vão ter que ficar com menos lugares. E nós vamos compensar isso, e já tivemos uma reunião a semana passada com a Associação de Residentes, eu sei que já houve reuniões, portanto a Associação de Residentes existe, falou connosco, e eu quero dizer que no final das intervenções que vamos fazer no Centro Histórico, nós vamos ficar com mais lugares de estacionamento, porque nós estamos a estudar para que, na mesma altura que sejam feitas estas intervenções, sejam criados mais parques de estacionamento. Mas temos aqui uma outra coisa que é o seguinte: mais parques de estacionamento, mas com mais lugares para carros no centro histórico. E dizer aqui uma outra coisa que eu acho que é importante. Algumas das coisas ainda não estão fechados todos os estudos, mas nós temos contagens. À noite, os nossos técnicos andaram a contar. E eu quero-vos dizer que, relativamente aos moradores, por exemplo, alguns dos que aqui estão, à noite não estão assim tantos carros. Diga? Não, não é agora, já andamos a contar isto há anos. Isto pelo menos há 2 anos que foram feitas contagens. Mas também quero dizer aqui outra coisa, isto tem sido tudo conjugado e nós estamos a terminar estes projetos. Também há aqui uma outra questão que, já que estamos a fazer estas intervenções, nós estamos obrigados a algumas situações que se calhar passam muito despercebidas. Nós estamos num centro histórico muito antigo e há questões de segurança que hoje não estão tão fáceis de cumprir, porque não há alguns pilaretes que têm que ter, não tem que ter ali alguns acessos, porque questões de segurança, se houver um incêndio no centro histórico, se houver um acidente, o número de carros em alguns locais, precisamente por causa disso, tem que ser reduzido. Agora, ninguém vai ficar com menos lugares no centro histórico. Esse trabalho está a ser feito e há uma outra coisa que a Associação de Moradores nos pediu e que nós vamos aceder, que é serem criadas bolsas de estacionamento só para moradores. Só para moradores. E, portanto, vamos ter que alterar isto, ou seja, vai haver situações em que, a partir isso é o horário que tem que ser estudado, só dará para moradores. Quem for lá, a partir de X horas, só dá. E, portanto, isso foi uma das situações que nos foi solicitado, que está a ser trabalhado, mas no final o saldo será positivo relativamente ao número de lugares de estacionamento. Agora, claro que algumas praças vão perder alguns lugares, outras vão ganhar outras. Por exemplo, nós temos praças com as contagens que nós temos que durante a noite nunca estão ocupados os lugares
de estacionamento. E, portanto, esse trabalho ainda está a ser feito e nós, em setembro, também, uma das coisas que combinámos com a Associação de Comerciantes, final de agosto, início de setembro, também fazer uma apresentação pública de tudo isto que estamos a tratar, para também ficarem descansados com essas matérias. Posso dizer que até hoje já houve uma pessoa que mudou uma garagem, ao contrário, uma loja para uma garagem, por causa destas situações, porque já está ali a querer alterar um projeto. Ou seja, eu só quero também que entendam todos, isto independentemente de estar cá este executivo ou estar outro, chegou muito dinheiro para os fundos comunitários para os centros de saúde. Nós vamos executar isso. O resultado final será muito bonito. E é isso que eu quero fazer uma apresentação em setembro, com os meus vereadores, com todos, para todos percebermos o que é que está a ser trabalhado. Neste momento, o que está mais adiantado de todos, é este que eu estou a dizer, da 5 de outubro à Alcáçova. Todos os outros ainda estão a ser trabalhados, claro que têm desenho, mas isso é uma questão que, durante a noite, quero dizer, nós temos contagens dos lugares e isto ficará melhor no final do que está atualmente e, portanto, que isso fique claro para todos. E relativamente ao Lar dos Pasteleiros que está a dizer, eu posso dizer que à noite as contagens que estão, aquilo nunca está totalmente ocupado. Durante o dia sim, mas durante a noite não está todo totalmente ocupado pelas contagens que nós temos. Muito bem, pessoal, o senhor quer falar também. Boa tarde, António Forte. Sr. Presidente, eu posso lhe dizer que tenho aqui contagens dos últimos, na altura da feira, pelo menos durante 15 dias, e que a média de carros noturna, de contagens à noite, portanto, do Lar dos Pasteleiros, anda na casa entre os 19 e os 20, 18 de carros todas as noites. Posso facultar esses dados, quantos têm selo e quantos não têm selo de residente. E do Lar de São Nicolau anda sempre na casa dos 17, de 15, 14 carros todas as noites. Bem, eu talvez, se tem essas contagens, ou não vão aos mesmos largos, ou então eu convidei-nos todos, alguém connosco, contar os carros à noite, para ver que essas contagens ou são muito antigas, que eu não duvido, tenham 4 ou 5 anos, mas que acho pouco provável, porque de há uns anos para cá, então aqui as outras pessoas podem ver, de há uns anos para cá, estes são o número de lugares efetivamente ocupados durante todas as noites. No Lar dos Pasteleiros são sempre no mínimo 17, 18 carros e no Lar de São Nicolau no mínimo 15 a 16 carros. Portanto, isto é o que se passa todas as noites. São ali pessoas que têm fotografias tiradas que podem demonstrar. Relativamente ao assunto, estava a dizer de uma alteração de uso. Posso dizer que o senhor sabe perfeitamente que fui eu que comprei aquele espaço quando soube que iam reduzir o número de lugares no Lar dos Pasteleiros. Fui comprar aquele espaço para fazer uma garagem. Quando se depara que ao fim, em frente à garagem, peço a alteração de uso para a garagem e me dizem que não pode ser porque é incompatível com o projeto. Eu acho que deve haver inúmeras soluções que não inviabilizem o acesso a um espaço comercial, nomeadamente, que se pretende que seja garagem. E acho que não é de todo ilegítimo uma pessoa comprar um espaço, querer transformar em garagem, se a lei não o proibir. Mas pronto, mas isso, eu meti o projeto, fiz tudo o que tinha a fazer, claro, e vamos aguardar para a resposta, como deve calcular. Agora, no que estão ao número de lugares de estacionamento, pode ter a certeza que são estes que eu tenho os registros e posso-vos facultar os registros desde os dias dia 28 de junho, de maio, até o dia 17 de junho. Todos à noite. Obrigado. Só dar aqui uma nota. Não, só para tomar aqui. Sim, diga. Só para terminar aqui aqui acerca deste lar. Eu não sei se quando os técnicos fizeram a contagem, se tiveram em conta os carros, se eram residentes, não residentes. Muitos dos que estão são cuidadores informais como eu, porque a maioria ali naquele quarteirão são pessoas com mais de 80 anos, com mobilidade reduzida, ou muito até já sem mobilidade, que são os filhos
que vão a casa porque, por outros motivos, por questões económicas e não só. Portanto, e muitas vezes temos que deixar lá os carros. Se eu quiser ir durante a hora de almoço, eu não posso levar o carro. Eu, para ir buscar o meu pai, pode deixar a diálise, não tenho lugar para estacionar. Tenho que ficar parada no meio da rua. Para a ambulância ir buscar o meu pai, tem que deixar ao pé da escola 4, não consegue entrar. Ele não consegue sair de casa, que mora ao fundo da travessa, até chegar lá abaixo. Portanto, é assim, isto é uma questão que me preocupa, porque não só a questão do lugar de estacionamento, como então a alternativa de residência, porque são pessoas que moram ali desde 1950. Portanto, e isto é uma questão que me preocupa bastante, porque estou a ver que o tempo começa a andar e não começam a terem atenção também, porque a população é essencialmente envelhecida. Não há, a mais jovem que deve estar ali é da casa dos 50 anos, se calhar, sem estar a ofender ninguém. Portanto, e não há miúdos no centro histórico, não há ali ninguém. Isto é uma questão que, quando pensarem no processo, têm que pensar... O Serra disse-me que tem 4, só por isso. Pronto, mas é no Largo do Milagre, eu vejo todos os dias porque eu trabalho lá em frente, portanto, e não tem esse problema de estacionamento. Pronto, mas o meu pai não tem condições para ir ao Largo do Milagre. Eu, para estacionar, eu estaciono... Pronto, eu para estacionar, eu estaciono no São Paulo ou no Campo da Feira, se foram as alternativas que me deram, porque nem sequer consigo tirar o lugar de residente porque não tenho morada, ou então teria que alterar a morada novamente para a casa dos meus pais, não era? Portanto, e nem sequer tenho essa hipótese, não é? Portanto, agradecia quando fossem a ter isto no projeto, tivessem atenção, porque a maior parte, e consensos com tudo, façam levantamento, vão falar com as pessoas, façam levantamento dos carros e vejam e falem, por favor. Deixa-me só dizer isso, como estava a dizer, nós em setembro iremos estar... Quer falar ainda forte? Sim, diga. Não, é que eu tenho exatamente o mesmo problema. Eu tenho a minha mãe com 94 anos, que vive ali naquela situação, há 94 anos, que nasceu ali, neste momento está dependente de uma cadeira de rodas. Eu, para ir buscar com uma cadeira de rodas, como sabe, à Travessa da Era, não tenho outra hipótese de não deixar o carro no Lar dos Pastoleiros, pica a cadeira de rodas. Se não houver lugar, fica no meio da rua, com certeza, porque para ir ao médico, para qualquer coisa, portanto, tem que ser assim. Eu acho que, sendo a maior parte da população uma população envelhecida e não havendo alternativas de mobilidade naquela zona, é um lugar, em meu entender e em nosso entender, que não tem uma mais-valia como tem o largo da Praça Visconde da Serra do Pilar, para constituir uma praça para se estar. Não é um espaço nobre, é um espaço que pode servir uma bolsa de descompressão de estacionamento de outras zonas. Deixa-me fazer uma coisa que é o segundo, não é não querer interromper. Isso já nos foi dado, estes dados todos, pela Associação de Moradores e a questão desses 2 largos. Eu também vos quero dar aqui uma nota, mas conclua que é... Pronto, a minha questão é só, eu compreendo, e o Sr. Vereador, portanto, é o único, realmente é das poucas pessoas do Executivo que sabe o que é este problema, e vai-se safando, desculpe lá dizer isto, porque vai pondo o carro em cima, onde pode pôr, no passeio, não? Porque a gente sabe que o Lar de São Nicolau, o Lar do Milagre só tem 6 lugares. O Lar do Milagre só tem 6 lugares tarifados, o resto é passeio. Se não for o carro em cima do passeio, não se safa, como é natural, não tem sítio onde tem que ir pôr o carro com certeza aos capuchos ou outro lado qualquer, porque felizmente não tem pinos, não é? Tem sorte de não ter pinos. Se calhar um dia que lá apanham os pinos. Pois, se calhar não. Mas pronto, mas é só para... Mas se calhar se os moradores do Lar dos Pastoleiros passarem a pôr no Lar do Milagre também em cima do passeio, depois se calhar também não tem lugar para pôr. Deixem-me dar-vos aqui também uma nota de todas as intervenções que vamos fazer no Centro Histórico. Estas 2 serão as últimas. Portanto, o Lar dos Pastoleiros e de São Nicolau. As outras, temos uma que, como disse, esta será a primeira. Há outra que é os passeios acessíveis, que é a grande parte do Centro Histórico ficar em Lageta, com um pouco de calçada, por causa da questão das acessibilidades. Mas depois há aquilo que eu gostava de dizer, e para isto tem que ser tudo apresentado em tudo, ainda não está tudo completamente fechado, acho que há trabalhos em cima disso, que estas 2 intervenções, porque os 2 lares que vocês estão a falar, o de São Nicolau e o dos Pastoleiros, que é mais fácil para todos nós percebermos, são também as intervenções mais pequenas que temos, mesmo do ponto de vista financeiro.
Dizer-vos que as contagens, arquiteto, isto é as contagens dos meus técnicos, eu confio nos meus técnicos, das contagens que eles... Também confio, não estou sequer a pôr isso, é as contagens que eles tiveram. Algumas das pessoas que também estão envolvidas nestes projetos até moram também no centro histórico para nos ajudarem e facilitarem nisso mesmo. Temos aqui uma outra coisa que eu gostava que ficasse também presente em todos, que é aquilo que estamos a dizer. Nós hoje sabemos que o centro histórico, infelizmente, tem muitas pessoas envelhecidas, mas está a ter uma regeneração. É que nós temos muita gente a fazer obras, temos muitos pedidos de obra para o centro histórico e daqui a 3, 4, 5 anos o centro histórico vai ter muito mais gente, vai ter muito mais gente nova, vai ter outro tipo de usos e de hábitos. E nós também, alguns destes projetos também já estão a prever aquilo que eventualmente será no fim. Agora, vamos ter aqui uma outra coisa que é o seguinte, que nós esperamos que com as tais bolsas para os residentes a gente consigamos ultrapassar isso. Agora, claro, o que é que vai aqui acontecer? Há aqui também uma diferenciação dentro daquilo que é a concessão, que já devia haver essa diferenciação, mas há aqui uma coisa que depois, se calhar, a posterior também vai trazer algumas questões, que é, nós criando essas bolsas, isso foi falado, imagina, uma bolsa, vocês estacionam lá, mas durante a noite até amanhã só podem ser residentes a estacionar lá. Depois vai haver um outro conflito, que é pessoas a estacionarem e se calhar a PSP ir lá chatear aqueles que não podem porque é só para residentes. Não sei se estou-me a fazer ideia, vai daqui se calhar a 2 anos, isto não é para agora, daqui a 2 anos, se calhar nós criando essas bolsas vai haver mais esse ruído. Mas portanto, isto está a ser estudado, nós em setembro esperamos apresentar no início de setembro, final de setembro, se calhar até antes da Assembleia, tudo o que já está a ser trabalhado. Há coisas dessas que não estão a ser fechadas. Quero dizer que a Associação deixou-nos, já de outra vez tinha-nos deixado aqui uma série de sugestões relativamente àquilo. Nós vamos seguir uma série delas, outras que são possíveis, outras não são, mas estamos a acompanhar. E depois também quererei fazer, também já combinei isto com a Associação de Comerciantes do Centro Histórico, em setembro, também depois irmos fazer essa apresentação à Associação de Comerciantes, fazemos ao público, fazemos todos, para ficarmos todos a conhecer isso. E, portanto, não está. Os projetos e alguns aspectos estão nesses do trânsito, ainda podem ser alguns lugares, ainda podem ser alterados. Qual é a mais-valia que aquela intervenção traz para a população em geral ou para a cidade versus os prejuízos ou as dificuldades de mobilidade que vai trazer às pessoas que ali vivem. É isso que devem ponderar bem, porque eu acho que os pratos são um bocado desequilibrados. Mas nós também vamos, ou seja, com isto, e mesmo com a António dos Santos também vai ter mais lugares de estacionamento, que vai ser requalificada. A António dos Santos, não, isto estou a dizer pessoal por causa de tudo aquilo que é a contagem do centro histórico, mas vamos criar bolsas novas, é isso que estamos a fazer, que não existem agora, para colocar carros, e no final, daqui a 3 anos, quando isto estiver concluído, haverá muito mais lugares de estacionamento no centro histórico que agora. Agora também há alguma coisa que é o seguinte, e terá que haver alguma mobilidade entre bolsas de um lado para o outro, porque se calhar a população que hoje é mais envelhecida, daqui a uns anos também será menos envelhecida e se calhar andar esses 100 ou 150 metros poderá de alguma maneira não trazer tantos constrangimentos como traz hoje. E portanto isso também está a ser ponderado e a ser colocado na bandeira. Deixem-me só dizer aqui uma outra coisa que é o seguinte, imediatamente agora no Largo de São Nicolau, nós temos... já falámos isto com a Diocese e mesmo com os pais que lá vão, ou seja, do ponto de vista dos carros lá passar, muitas, por causa da catequese, é uma zona onde tem muitas crianças, aí muita gente nos pediu, se me disserem assim, mas eles não moram lá, também têm razão, muita gente nos pediu para retirarmos ao máximo, por causa do uso que tem o Largo de São Nicolau, com a catequese e com uma série de atividades que a Igreja faz, para retirarmos ao máximo, e se calhar todos, daí ter esse programa, de todos os que estão aqui em cima da mesa, é aquele que atualmente está a ser estudado. Porquê? Que seria a possibilidade de criarmos lá um largo, não é um largo, é um bocadinho à semelhança de um adro, de criar um adro
que permitisse que as crianças estivessem mais em segurança quando saem da catequese. Mas também estamos a tentar criar ali mais uma bolsazinha de estacionamento lá ao lado. Portanto, ainda estamos a estudar todas essas situações. Em setembro, reuniremos todos, quando temos tudo fechado, e falaremos convosco. Sendo certo que estas duas intervenções são as últimas todas a lançar antes de todos estes projetos. Está bom? Muito bem. Não havendo mais nada... Não. Diga. Sr. Presidente, aquela casa ao pé de mim, que é do Vieira dos Frangos, brevemente cai. Vai para o meu telhado. Quem paga? Peço desculpa, né? Travessa da Misericórdia. Sim. Onde era a casa do Vieira dos Frangos. Sim. Aquilo está a cair. Vai cair para o meu lado. Quem paga o telhado? Nós temos notificado todas essas entidades. Se tiver, isso está mesmo a cair. Deixa-me dizer uma coisa, nós temos uma comissão de vistoria, e está aqui a vereadora do urbanismo, que irá, agora no final fala com ela e vê, mas de certeza que já foi vistoriado pela nossa comissão. Nós na nossa comissão de vistoria irá ao local, ainda recentemente demolimos 2 ou 3 casas aqui no centro histórico. Estando em perigo, nós próprios fazemos a demolição e imputamos os custos. Eu estou a morar onde era o pai do Botas. Sei. Tem que se ver, ex-presidente. Tem que se ver a questão de se já foi lá uma vistoria. Portanto, todos os que são feitos, nós fazemos vistorias. Muito bem. Nossa próxima reunião então é dia 26 às 15 horas. Peço desculpa, quer falar em... Boa tarde, meu nome é Tatiana Belizuk, eu moro na prédio Dr. Mendes Pedroso 19, a meu parede é aquele onde caiu, como se diz? Caiu um prédio. Não caiu, nós é que demolimos o prédio. Sim, meu parede sempre está a pingar quando vem chuva, já foi no ano passado, na primavera. Eu moro onde é a doutora Catarina, sim. Sou embaixo. E este ano já não temos paciência, porque entrou um rato, entrou não sei o que, sempre tem bichos que vêm daquilo... Mas isso aqui é com a comissão, porque é o seguinte, deixe-me dizer que nós, o ano passado e este ano já demolimos, não quero, mas umas 4 a 5 casas que estavam em risco no centro histórico. O que é que nós fazemos? Na primeira intervenção, o município, por lei, o que faz é a primeira intervenção para que a casa não crie risco. Muitas vezes tivemos que fazer as chamadas contenções periféricas, fazemos. Depois são notificados novamente os donos para retirar aquilo que é os detritos que resultam. A primeira fase é retirada e se eles não fazem, vamos ter então nós que nos substituir também a eles novamente para fazer isso. E, portanto, temos no centro histórico pelo menos 3 situações em que estamos em notificação para que eles concluam isso. Se não concluírem eles, tem que ir o município concluir essas demolições. E esse é um dos casos. Eu vou pôr... Certo, tem que ir lá, a Comissão de Vistoria também na mesma. Eu não sei em que fase é que isso está, portanto, se o proprietário não estiver, se tiver risco, a vereadora irá ver isso e vai lá à Comissão. E peço desculpa, continuo a dizer sobre aquele estacionamento. O meu marido trabalha por turno e quando vem meia-noite às 1, ele vem de Compal, não tem lugar para pôr carro estacionar. Vem pessoas de Tasca, vem não sei de onde, faz barulho, grita, com cerveja, com que eu abro a porta e vou dizer, faz favor, e meu marido deixa carro, na largo, quase no meio, e depois de manhã alguém pita porque não pode sair, meu marido não dorme até 3. Deixa-me só dar aqui uma outra nota sobre isso. E no anterior... Tatiana, ela disse Tatiana. Tatiana. E no anterior mandato, e para terminar, isto foi aqui falado várias vezes, porque no anterior mandato vieram aqui algumas situações relacionadas com o ruído no centro histórico e se calhar de todas essas casas que vieram cá com problemas por causa dos vizinhos no centro histórico, todas elas já encerraram. E aqui até era muito falado, entrou um vereador que já não está cá, por acaso estava aqui mais à esquerda, que percebia finalmente os problemas que há entre, muitas vezes, revitalização do centro histórico e querer-se pessoas e depois não se querer ruído. E isso é por vezes um problema. Porquê? Porque o ruído, que fique claro,
e os proprietários dessas casas se o diziam, depois a Junta de Freguesia também e a PSP diziam para não se passar licenças até mais tarde, só que as pessoas não controlam, e que é que isto fique claro, porque os problemas todos são isso, é que as pessoas não controlam que as pessoas quando falem na rua. É que as casas, muitas vezes, as pessoas estavam nos cafés até à meia-noite, os cafés fechados, e as pessoas ficavam a conversar na rua e ficavam lá fora. E isso, depois, esse ruído de ficar a conversar na rua levava às reclamações. Levava a queixas contra os cafés, contra os restaurantes, e isso quero dizer que já levou a que alguns encerrassem. Agora, eu percebo a questão do lei do ruído, ainda agora está para sair nova legislação sobre a lei do ruído, e nesses casos, quando há barulho, a PSP tem que ser chamada, não pode haver ruído nas horas de descanso, mas resultam quase sempre de coisas na rua. Muito bem. Sim. Sim. Eu também moro naquele largo. Então, se tiver lá um parque, pronto, se tiver bancos, um parque qualquer, então imagina à noite, as pessoas vão lá ao parque, porque muitas vezes acontece mesmo sem cadeiras e com estacionamento. Vão lá as pessoas, bebam cerveja, fazem um barulho e pronto. E se tiver lá um parque, isto vai ser um lugar para juntar os drogados, as pessoas até tantas da noite. Olha, e para fazer muito barulho. E os residentes, neste caso, não vão ter lugar. Não se faz nada. Olha, deixa-me só dizer aqui uma coisa que é o seguinte. Há legislação para isso. Agora, nós não devemos deixar de ter zonas de lazer e arranjadas, porque o centro histórico daqui a uns anos vai ter mais gente, vai ter muito melhores usos e vai ter mais famílias lá a morar. E, portanto, levará a que essas marginalidades que existem eventualmente se afastem. Dizer que há uma outra coisa que estamos a tratar, estamos só à espera que o Ministério da Administração Interna, ainda tive uma reunião com a PSP na semana passada, que nos deem autorização para colocarmos câmaras de filmar. Vamos ter câmaras de filmar em todo o centro histórico. Portanto, isso já está anunciado, ainda só não lançámos o concurso porque temos de ser autorizados pelo Ministério. A PSP já deu parecer favorável e o Ministério da Administração Interna. Eu quero crer que com essas câmaras, do ponto de vista daquilo que é a segurança e do ponto de vista daquilo que é o ruído, que isso trará mais segurança. Mas também há uma outra coisa que eu quero-vos dizer. Os municípios não podem deixar de requalificar os espaços, não estou a dizer que tipo de qualificação é que é. Vou dar aqui um exemplo de um espaço que há cerca de, e estamos agora a ultimar um projeto para ele, um novo projeto, que foi muito discutido há 10 anos atrás, que é na Fruela. Na Fruela é no Saca-Peito. No Saca-Peito, portanto, nas traseiras do Charlot, onde tem um campo de jogos. Nós tínhamos uma intervenção para fazer lá, mas como as crianças iam para lá jogar à bola, houve moradores que não queriam o ruído das crianças com a bola de basquete, que não queriam lá os equipamentos, e havia outros que queriam aquilo porque tinham filhos pequenos. E nós estamos aqui no meio da decisão. Veja, é aqueles que querem um parque infantil para levar as crianças, e equipamentos e bolas para eles mandarem uns chutes, e há os outros que não querem. E isto depois teve que ser feito um equilíbrio em tudo isto. Agora, vou-vos dizer, com toda a sinceridade, com os riscos políticos que tenha que ter ou não, eu sou sempre a favor da requalificação. Acho que qualificando as coisas ficam sempre melhores. E a questão do ruído. Se as pessoas fizerem muito barulho, a PSP só terá que lá ir. E há outra coisa que eu também acho que é importante de fazer. Ainda no outro dia, até mesmo na Assembleia Municipal, foi perguntado sobre as questões da criminalidade. A criminalidade tem vindo a descer, mas a gente ouve por vezes isto e aquilo. Sempre que for acontecer qualquer coisa, se fizerem queixa, se fizerem uma denúncia, mais facilmente também a PSP pode intervir, porque a PSP, nestes casos, como cada vez diminui os índices de criminalidade, o que é que acontece? Eles dizem, olha, nós não necessitamos nem mais de polícias, nem necessitamos mais meios, porque a criminalidade vem estar a descer, ou o ruído, ou tudo o que seja. Portanto, eu acho que tem que falar, e nesse caso chamar a PSP. Já não é uma questão que nos diga respeito a nós, claro que diz respeito como sendo uma questão de segurança, mas devem falar com a PSP sobre isso. Muito bem, aquela senhora também quer falar. Paulo, aquela senhora quer falar. Diga o seu nome, por favor. Não sabe o meu nome. Chamo-me Maria Dália. Sim, pode entregar, sim. Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigado. Muito bem.
Dê para dar entrada aí. Diga, diga. Boa tarde, Sr. Presidente. Sim. Sr. Presidente, eu vinha saber qual é a situação do meu pagão, se tem alguma coisa a pagar. Já o tirei. E como é que é? Eu tenho que ver isso com... Eu tenho que ver isso com a coisa, mas eu acho que não tem nada a pagar sobre aquilo. Na altura, isso foi visto com os serviços das taxas e o que me disseram é que não tem nada a pagar com o retirado daquilo. Não foi o que me foi dito. Da vida. Muito obrigado. Está bem, muito bem. Mais alguma questão? Portanto, então, não é uma questão por causa da coisa. Eu sei, não me lembro. Muito bem. Não havendo mais nada, a nossa reunião, a próxima reunião, dia 26, às 15 horas.